de educação e que esse enfrentamento nós fazemos desde a nossa ação nos municípios, na rede estadual, no Congresso Nacional. Acabamos de, infelizmente, passar por uma situação de violência no estado de São Paulo aos nossos estudantes, justamente por conta dessa disputa de ideias, de propostas, de uma concepção de educação que nós defendemos que seja democrática, popular e emancipadora. Para isso, a gestão democrática, o nosso envolvimento, o envolvimento da comunidade escolar, da população. Eu quero parabenizar a organização deste encontro estadual, que traz para a gente conversar nesse colóquio o nosso papel enquanto sociedade civil na construção, na elaboração, na implementação, na avaliação e na reaplicação dessas políticas. O que é que está caminhando, o que deve ser mantido, o que é que não deu certo, precisa ser alterado para poder garantir que nós, com a nossa mobilização, com a nossa luta, conquistamos nas leis já existentes do nosso país. Por isso, como eu vim aqui com a professora Malvina, de começar que eu fiz um roteiro focado nessas conquistas que nós obtivemos na legislação para garantir a nossa participação. A partir dessas conquistas, o que está faltando? Como fazer? De que forma nós vamos garantir a implementação daquilo que nós conquistamos na legislação? E aí eu vou tratar primeiro, eu vou fazer esse quadro geral, o professor Malvina vai dar mais exemplos concretos, diretos nesse processo de organização, e acredito que, como sempre, desde que eu conheci a Malvina e pude negociar, estudei com ela, nós fizemos uma parceria boa, como presidente do INEP, eu ainda no Fórum Nacional de Educação, na CNTE, mas sempre com espaço, que eu sempre disse para ela que pela primeira vez a CNTE foi convidada para dentro do INEP para discutir uma política que seria implementada para a educação básica. E ela chamou para discutir, e não só discutir, ouvir, entender as ponderações e modificar a proposta inicial. Então isso foi na gestão da professora Malvina no INEP que nós conseguimos ter de fato esse diálogo, um processo de negociação e de construção coletiva, considerando a opinião da representação dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação básica. E naquela época tratávamos do concurso público nacional, de uma prova de concurso público nacional que está na lei do PNE e até hoje não foi implementada, talvez porque a Malvina teve a sensibilidade de nos entender, modificar o projeto original e para quem interessava só o projeto original, decidiu não implementar. Por isso não conseguiu sair do papel. Então essas diferenças que a gente tem que fazer nessa luta. Então, nesse roteiro, eu quero já destacar que nós conquistamos no artigo 205 da Constituição Federal. Lá, entre outras coisas, está colocado que a educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, essa Constituição de 88, que foi modificada muitas vezes, mais de 114, 115 vezes, que são 115 emendas constitucionais que nós temos, 116, mas esse caput do artigo 205 está no original de 88, onde nós conquistamos a nossa participação no debate, na elaboração das políticas educacionais, na formulação da lei, acompanhar, monitorar a sua implementação, avaliar. Então, isso foi colocado quando se diz que esta educação será promovida e incentivada com a nossa participação, com a participação da sociedade. Acho que esse artigo 205 já dá um pouco do papel que nós temos para desenvolver a partir dos municípios, dos estados também tem sua autonomia com as políticas educacionais, mas também no âmbito federal. E desse processo de organização e participação,
já ali nos anos 80, quando tínhamos o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, nós já reivindicávamos a criação do Fórum Nacional de Educação. Não como espaço de disputar com o Conselho Nacional de Educação atribuições ou papéis, não. O Fórum Nacional de Educação, o Fórum Estadual de Educação, os fóruns municipais e distrital têm papel distinto dos conselhos de educação. Reivindicava esse espaço de participação da sociedade civil como um fórum de debate e discussão, de elaborar ideias, propostas para serem apresentadas ao Poder Executivo na perspectiva de contribuir na elaboração de projetos de leis na área da educação que deveriam passar pelas casas legislativas, câmaras, Assembleia, Congresso Nacional e aprovadas, regulamentadas, normatizadas pelos Conselhos de Educação Municipal, Estadual, Nacional e o Distrital. Então não tinha a intenção de ferir ou atuar sobre atribuições de qualquer estrutura já existente em nosso país. Nós mantemos essa posição, com o Fórum Nacional de Educação, Distrital, Estadual e Municipais de Educação. Para cumprir esse papel, nós lutamos por modificação na Constituição Federal. E a emenda constitucional pelo 59 de 2009 fez as alterações para garantir e fortalecer essa nossa participação social e popular, que é o artigo 214, que eu preferi anotar aqui para fazer a leitura na íntegra, que já aponta as nossas tarefas, os papéis que nossos fóruns precisam desempenhar pelo país afora. Artigo 214 passou a ter a seguinte redação a partir de 2009, com a emenda 59. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas, estratégias de implementação para assegurar a manutenção, o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, que conduzam a... Aqui, já no caput desse artigo 214, reforça a necessidade dos planos de educação decenais, que foi colocado pela primeira vez na Constituição Federal em 1934 e que não durou muito, e lutamos anos e anos para ter o planejamento da educação para a década. Conseguimos o primeiro em 2001 até 2011, que não saiu do papel, e o segundo, 2014, 2024, que também não saiu do papel. E talvez aqui no artigo 214 tenha a indicação por que essas políticas não saem do papel. Porque diz que o Plano Nacional de Educação deve articular o Sistema Nacional de Educação. E até hoje, essa lei não existe, apesar de estar tramitando no Congresso Nacional projeto de lei. E é necessário ter o planejamento, que é o Plano Nacional de Educação, estadual, municipal, a lei do Sistema Nacional de Educação, as condições de financiamento para conduzir ao que diz o artigo 214, a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o trabalho, a promoção humanística, científica e tecnológica do país e o inciso novo, colocado pela emenda 59, o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, o PIB. Isso aqui é importante, por quê? Porque em 2001, quando o primeiro plano foi aprovado, nós conquistamos no Congresso Nacional que durante a década
o Estado brasileiro deveria investir 7% do PIB em educação. E o presidente da República, na época, vetou esse artigo da lei do Plano Nacional da Educação e, naquele período, investia em torno de 3,6% do PIB. A ideia era dobrar esse investimento e ele sofreu veto nessa parte do investimento. Trazendo aqui, em 2009, esse inciso 6, traz para dentro da Constituição Federal que os futuros presidentes da República não poderiam vetar a relação do PIB para investir em educação. O projeto de lei chegou no Congresso do atual plano com 7%, e lá dentro conquistamos 10%, e os 10% estão lá marcados na meta 20 do Plano Nacional de Educação. Não teve veto da Presidente da República, mas também não conseguiu ser colocado em prática na perspectiva de garantir novos recursos para avançar e investir na educação. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também traz a referência da nossa participação e as tarefas a serem desenvolvidas pelos fóruns de educação. Já no artigo 1º da LDB traz que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, já no artigo 1º da LDB, tudo que faz parte da nossa vida aqui no município onde nós moramos, onde nós trabalhamos, que é a nossa casa, a nossa escola está fincada em um município, está relacionado com todas essas atividades. Então não é só o papel dos profissionais da educação ou só dos estudantes dentro da escola trazer esse envolvimento para a formação cidadã dos nossos estudantes, para prepará-los para o mundo do trabalho. Há uma formação que é integrada com o município, com as estruturas que existem no município, com as ações culturais que nós desenvolvemos, com o trabalho desenvolvido no município, com a economia do município, essa relação direta que muitas vezes a Base Nacional Comum Curricular que foi aprovada nos tira essa possibilidade, porque ela nos sobrecarrega, tanto já com os dados objetivos para cada ano, tirando espaço da formação dos nossos estudantes para a parte diversificada que o artigo 26 da LDB garante nas nossas escolas. E essa parte diversificada que vai relacionar a vida do estudante com a vida do município, com o que nós realizamos dentro do município que nós vivemos. Então, esse artigo 1º reforça essa perspectiva e traz para o papel dos fóruns permanentes da educação, municipais, estaduais, federal e nacional, essa relação direta desse processo de informação. No parágrafo 2º ainda do artigo 1º, diz que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. E muitas vezes, dentro da escola, nós não conseguimos vincular a prática social dos nossos estudantes com o currículo que nós desenvolvemos na escola. Muitas vezes nós temos um potencial entre os nossos estudantes que fora da escola tem aula de música, tem aula de dança, tem aula de teatro, e dentro da escola nós não potencializamos essa prática social no espaço escolar. Então esse trabalho, essa relação, o debate dentro dos fóruns traz também como tarefa para a gente garantir que a lei já aponta nesse processo de formação cidadã para os nossos estudantes. Com base em uma educação, esse trabalho para desenvolver essa cidadania, a LDB também diz que tem que ser com base em uma educação inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Aqui aponta também o papel dos fóruns de educação. Alguns fóruns de educação, e aqui quem participa do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, sabe que ele existe, está em exercício, tem propostas para apresentar, mas é
a luta quase que independente. Quando a gente vai chegar aqui na lei do PNE, a gente vai ver que o Estado brasileiro, a União, tem que garantir a estrutura ao Fórum Nacional. O Estado tem que garantir a estrutura ao Fórum Estadual. E a nossa coordenadora pode relatar onde o Fórum se reúne aqui no Estado, que tipo de apoio tem para garantir essa estrutura nesse processo. Trago isso porque quando se trata de trazer esses elementos que a devemos aponta, princípio da liberdade, a questão da solidariedade humana, que é nos tirar essa possibilidade de debater e construir propostas nesse sentido, quando nos impõe uma política, uma concepção de educação por resultados, onde nos colocam um contra os outros dentro da escola para ganhar o 14º salário, se a nota do IDEB for boa para aquela escola. Então, crescer o IDEB tem um bônus, tem um prêmio. Para alcançar esse IDEB tem critérios, e dentro desses critérios nos colocam um contra os outros dentro da escola, para não fiscalizar, outros vão além, colocam na frente da escola uma faixa, aqui teve o melhor IDEB, então se teve o melhor IDEB, essa é a melhor escola, então a população vai procurar essa escola, e aqui não teve bom IDEB, vai ser abandonada, vai ser desmontada, vai ser desmotivada para fazer o seu processo de ensino, aprendizagem, e uma escola só naquela comunidade não comporta a demanda que nós temos para esse processo. Nós temos municípios e estados no nosso país que quis aprovar em lei que fosse colocada uma placa com as notas do IDEB em frente de todas as escolas públicas. Então, essa é uma forma de buscar um processo de competição que não cabe dentro de uma concepção de educação que a lei diz e que nós defendemos e tem que estar inspirada na solidariedade humana, na relação de cooperação, colaboração entre nós, da comunidade escolar, entre professores, profissionais da educação e estudantes, família e escola. O alto índice de violência que estamos observando aí passa por tudo isso. Muitas vezes estamos sendo agredidos dentro das escolas, entre nós, muitas vezes a família vai até a escola para também agredir trabalhadores em educação. Então esse processo precisa ser alterado, precisa ser discutido, e o fórum, os fóruns de educação têm também essa atribuição, esse trabalho a desenvolver. Na lei do Plano Nacional de Educação atual, entram as nossas atribuições. Aqui, embora que vocês conheçam, já sabem, mas como estamos aqui conversando para refletir e relembrar e reforçar, eu entendo que na lei do Plano Nacional de Educação nós já temos todas as tarefas, atribuições que nos cabem enquanto fóruns municipais de educação, estaduais, distrital e nacional. No artigo 5º da lei do PNE diz que a execução do Plano Nacional de Educação e o cumprimento de suas metas serão objetos de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizadas pelas seguintes instâncias: o Ministério da Educação, a Comissão de Educação da Câmara e do Senado, o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação. Compete ainda a essas instâncias divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet. E aqui dou uma pausa para dizer: quem entrar hoje no site do Fórum Nacional de Educação vai ver pela mensagem que ele está desativado. Então estamos tendo problemas lá com a SAS para rever esse processo. Então isso tem na legislação, é nossa atribuição, mas dependemos da estrutura, do Estado para garantir essa divulgação. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e dos cumprimentos das metas. Analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Os 10% que nós conquistamos foi suficiente? Foi muito? Vai reduzir? Foi pouco? Precisa de mais? Quem tem que dizer isso para o Plano Municipal da Educação é o Fórum Municipal da Educação. Ao Plano Estaduais Distrital, Fórum Estadual Distrital. E ao Plano Nacional, a nossa CONAI, o Fórum Nacional de Educação, que tem que apontar essa análise e essa proposta. No artigo 6, diz que a União
promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio, precedidas de conferência distrital, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nesta lei no âmbito do Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação tem responsabilidade com o Fórum Nacional. O Fórum Nacional não coordena nem realiza uma conferência se não fossem os fóruns estaduais, se não fossem os fóruns municipais, para cumprir o que diz o artigo 6º. Aí entra também a forte papel, forte atribuições que nos cabem enquanto fórum permanentes de educação. O Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida aí no caput do artigo 6º, também acompanhará a execução do Plano Nacional de Educação e o cumprimento de suas metas. Em 2017, por portaria do Ministro da Educação, o fórum foi alterado e diversas entidades foram sumariamente retiradas do fórum. E não houve acompanhamento por parte do Ministério da Educação desde 2017 para instrumentalizar o Fórum Nacional de Educação para cumprir a tarefa de acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação. Então, também um dos motivos dele não ter saído do papel. Promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais e municipais que as precedem. E por isso essa relação importante entre os fóruns nas 3 esferas de governo. No parágrafo 2º ainda diz que as conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste Plano Nacional de Educação e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. E foi isso que nós fizemos nesses 8 meses que nós realizamos a edição extraordinária da CONAI 2024 e no dia 30 de janeiro deste ano aprovamos o documento final que no dia 15 de fevereiro foi entregue ao ministro Camilo Santana para elaborar a minuta de projeto de lei do Plano Nacional de Educação para enviar à Casa Civil e o governo federal enviar ao Congresso Nacional. Até hoje não foi enviado. A informação que temos colocadas pelo Ministério e por alguns parlamentares é que o MEC enviou uma proposta de PL à Casa Civil, que vai estar aí organizando para poder mandar como projeto de lei ao Congresso Nacional. Destaco ainda no artigo 7º da lei do PNE, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando o alcance das metas e a implementação das estratégias objeto desse plano. Então, com a ausência do Sistema Nacional de Educação, com a ausência da regulamentação do custo aluno de qualidade, nós não temos a articulação necessária e nem temos financiamento para tirar o plano do papel. E aí vai dizendo que caberá aos gestores federais, municipais do Distrito Federal a adoção de medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas nesse PNE. Então, se os fóruns têm o papel de acompanhar a implementação e os governos têm o dever de garantir as condições para acompanhar e implementar o PNE, mostra também o nosso papel e o papel ou o dever do Estado de garantir o nosso funcionamento, o nosso pleno exercício para acompanhar essas políticas. Além disso, traz também algumas estratégias que temos de ação, como por exemplo no artigo 8º, quando traz a elaboração dos planos pelos municípios e pelos estados, que a lei atual deu 1 ano para que ela fosse executada, deve ser emitido no próximo plano, e logo após aí a CONAI ou a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, a tarefa do Fórum Estadual e do Fórum Municipal cresce, porque vai cuidar do Plano Estadual e do Plano Municipal de Educação. Então, esses elementos que trago aqui para dizer que, a partir de 88, no artigo 205, nós voltamos aqui com o Plano Nacional de Educação a garantir essa efetiva participação. O PNE também nos diz, lá no seu artigo 8º, parágrafo 2º, que os processos de elaboração e adequação dos planos
de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de que trata o caput deste artigo, serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Por isso, nós não podemos aceitar que prefeituras ou estados contratem empresas para entregar uma proposta de PNE, o Plano Municipal ou Estadual, pronto. E que nós ouvimos, acredito que vocês, como Conselho dos Pais, ouviram muito. E muitas vezes tem um plano municipal naquele município com, no local da data, o nome de outro município. E na hora de copiar e colar, não fizeram essa mudança, e entregaram com o material pronto, como se a realidade do município fosse igual a mesma de outro município. Temos que dar um basta a essa situação, temos que valorizar o planejamento paradigma da educação brasileira, temos que ajudar e estimular a mudar a cultura e o comportamento de gestores, sejam prefeitos, sejam secretários de educação, que muitas vezes têm um mandato de 4 anos e querem deixar a sua marca na educação. A boa marca que um gestor, prefeito, governador, secretário da educação pode deixar é dizer o seguinte: cheguei, cadê o plano municipal da educação? Quero aqui, quero conhecer o que foi implementado, o que pode implementar até o final, e eu vou desenvolver e dar continuidade a essa política. Então é dessa forma que a gente vai conseguir avançar cada vez mais naquilo que nós conquistamos na lei, no papel, para tirar do papel e implementar na prática diária das nossas escolas e do sistema de ensino, com a forte regulamentação, normatização dos conselheiros e conselheiras de educação. Obrigado, gente. Boa tarde a todos e todas e todes. É um prazer estar aqui, retornando ao município de Nova Friburgo. E, em especial, ter sido convidada para mediar uma mesa tão especial assim nessa tarde, onde temos aqui, de forma assim, bem qualificada, uma discussão no momento tão oportuno, onde estamos prestes ao atual plano, terminar sua vigência e, ao mesmo tempo, trazer aqui essa discussão dos movimentos que podemos caminhar à luz desse processo de construção de políticas públicas. Então, antes de eu dar continuidade, eu gostaria de primeiro me desculpar, apesar de ter sido mais forte que eu, o trânsito não queria me deixar chegar, mas eu peço desculpas a todos, parabenizar também a UNCME, na pessoa do coordenador, o professor Jorge Roberto, vice-presidente também da UNCME da região sudeste, aqui do estado do Rio, e todos os componentes da coordenação da UNCME do estado do Rio, por proporcionar esse momento, um encontro de conselhos em parceria com os fóruns, e aqui a gente tem, a gente está muito privilegiado nessa tarde, tendo um Fórum Nacional, na pessoa do professor Heleno Araújo, que é o coordenador do Fórum Nacional, tem aí um protagonismo muito grande na construção das políticas em nível nacional, que faz chegar até a ponta, que são os municípios. A professora Malvina, uma querida, Malvina Tuttman, que coordena aqui o nosso fórum estadual, no Rio de Janeiro. E esse encontro aqui eu poderia chamar, se assim me permitirem, um encontro de titãs,
dentro das discussões. Foi um prazer aqui, eu consegui pegar a professora Helena sua fala e registrar também a presença da querida professora Keila, né, que é vice-coordenadora do GAFSE do Estado do Rio de Janeiro, junto com a professora Márcia, e tem tido também uma atuação assim, importante, principalmente nos municípios, né, faz esse movimento para que realmente os colegiados, as instâncias sejam representadas. Então é um prazer vê-la aqui também, professora. E vamos dar continuidade, acreditando, né, na importância dessa iniciativa da UCME. E eu não poderia deixar, professora Helena, assim, após ouvir a sua explanação, de reforçar assim, o grande desafio que nós temos dentro do nosso federalismo, onde nós temos a perspectiva de um regime de colaboração com entes federados autônomos, né? Isso é uma característica assim, quase bem peculiar, né, do nosso país, mas a gente tem conseguido avançar e em algumas ações assim, e aí eu trago aqui, peço licença, né, ao professor Luiz Dourado, para trazer um conceito que ele trabalha, que é de descentralização qualificada. Nós temos entes federados e precisamos sim qualificar todos eles para quê? Para elaborar a política, implementar, avaliar e acompanhar. Então, assim, acreditando nessa perspectiva, que temos aqui representantes, né, de vários municípios aqui do estado, e eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade muito grande de contribuir para que chegue em cada território aqui, em cada região. Então, dando continuidade, eu vou passar a palavra à querida professora Malvina Gutmann, coordenadora do Fórum Estadual do Estado do Rio de Janeiro. Não sei se vocês fizeram com o professor Heleno, mas eu acho que assim, se não fez, vamos fazer agora palmas para o professor Heleno. E também palmas para a querida professora Malvina. Muito obrigada, querida Cíntia. Cíntia é uma companheira guerreira também, que acompanha e levanta as bandeiras em prol de uma educação democrática, laica, socialmente referenciada, enfim, que nos une a todos, acredito eu, nesse momento também. Quero cumprimentar a minha querida Keila, parceira importante também do Fórum Estadual de Educação, junto com a professora Márcia. É um prazer estar aqui e poder ouvir as suas importantes contribuições, as importantes contribuições do GAFSE nesse período. E não menos importante, né, mas muito importante, a liderança que temos já há bastante tempo, mas especialmente no momento anterior a esse governo, que foi um momento de grande resistência, onde precisávamos demonstrar a nossa resiliência, que tivemos como a grande liderança, uma das grandes, mas eu destacaria a grande liderança em todo esse movimento, que foi e é a liderança do professor Heleno Araújo. Ele me fez recordar um momento importante, acho que foi em 2011, quando estávamos no INEP, onde juntos com a CNTE, juntos com as entidades representativas do campo educacional, como a UFOP, a ANPED, a ANPALE, entre outras, discutíamos políticas, né? E naquele momento era uma política de formação de professores, ele já falou sobre isso, e mais do que isso, era uma
tentativa, uma ideia que surge de repente, e o Heleno falou sobre isso um pouco também, eu também vou me reportar a essa questão, não é? Os planos nacionais e subnacionais, eles são fundamentais para que, secretário de Educação, que nos honra com a sua presença aqui, para que não surjam ideias isoladas e coloque o plano nacional como se fosse um enfeite. Ele não é um enfeite, ele é fruto de um processo democrático, pelo menos este último plano assim foi, e certamente estaremos juntos na defesa, mesmo que saibamos que nesse momento, num governo democrático, nós ainda temos dificuldades sérias em termos de fazer valer o que está em leis que são criadas democraticamente a partir da expressão das grandes representações populares, partindo de um envolvimento circular que acontece e parte dos municípios, parte de vocês que estão aqui presentes e que nos dão a energia necessária para que em várias instâncias nós possamos, em conjunto, como foi na CONAI, a beleza que esteve na CONAI sabe disso, a beleza que foi a CONAI, 2.500, não é isso? 2.500 delegadas e delegados representando praticamente todos os municípios do nosso país. É nisso que nós acreditamos, é por isso que nós estamos aqui, inclusive mesmo sem o apoio, e o Heleno também falou sobre isso. Isso está na lei, mas essa lei muitas vezes é colocada de lado, e isso acontece aqui no nosso estado. Eu vou trazer a minha fala, não é sobre isso, mas o Heleno provoca em mim, eu acho que em todos nós, não é? Lembranças e fatos concretos que estão não só no passado, mas que ainda estão acontecendo nesse momento, que nos deixam indignados enquanto profissionais da educação, e que temos que estar juntos no sentido de ultrapassar essas barreiras. Bem, já vou entrar na temática que é o Fórum Estadual de Educação junto com os fóruns municipais de educação, mas eu preciso iniciar dizendo, a partir da fala do professor Heleno, e isso vocês já sabem, mas eu vou repetir porque deve estar sendo gravado, que o estado do Rio de Janeiro é o único estado que não tem o seu plano estadual de educação. Ele está feito, esse plano está pronto, ele está neste momento preso, arquivado na Alerj, nesse momento. E ele foi feito a partir de um grande congresso previsto justamente para isso. Então ele cobrou, ele foi para a Secretaria de Educação, passaram-se vários secretários pela Secretaria de Educação e esse plano permaneceu na Secretaria de Educação, o Fórum insistindo, outras instâncias insistindo também para a liberação desse plano, para que ele fosse a Casa Legislativa, e ele foi, no ano passado, perto do processo eleitoral, e aí, pelo próprio regimento, né, da Alerj, pelas leis, né, nacionais, não havia possibilidade de colocar o plano, então,
em discussão na Alerj. E ali era um momento importante, porque nós íamos ter e tivemos uma mudança na composição da Alerj. E uma mudança na formação da Alerj, que trouxe para dentro da Alerj a prevalência do conservadorismo. E, nesse sentido, o plano ele foi arquivado, né? Então, é essa a situação, apesar das várias audiências públicas, apesar do Fórum Estadual de Educação, com o apoio dos fóruns municipais de educação, apesar de grandes representatividades sindicais, estudantis, de outros movimentos sociais, nós não temos o plano nacional, o plano estadual de educação, mas nós temos os planos municipais de educação. É uma incoerência, né? É uma incoerência no momento em que, no momento não, isso já está na lei, né? Em que devíamos ter, não é? O plano nacional, os planos estaduais e distrital e os planos municipais de forma articulada. É isso que nós desejamos, né? É essa unidade no país que nós desejamos. Mas o Estado do Rio de Janeiro não entrega o seu plano. Mas Belchior me lembra, né? Eu não estou com ele aqui escrito, mas se eu me lembro ainda, ele diz que eu morri ontem, mas hoje, como é que é mesmo, hein? Eu não morro, e é isso. Bem, então, a partir dessas considerações, e porque nós não morremos, não é? E não morreremos jamais na luta pela educação de qualidade social para todos e para todas do nosso país, que o Fórum Estadual de Educação, depois da grandiosidade da Conferência Nacional, que começou, como o Heleno muito bem recordou, e todos vocês aqui sabem disso, todas vocês, começou a partir de um documento base, mas esse documento base foi lido, analisado, discutido, interpretado e acrescido, retiradas determinadas afirmativas, colocadas outras, votações, enfim, no estado do Rio de Janeiro, Heleno, você sabe disso, nós somos um estado pequeno, com 92 municípios potentes, pelo menos potentes na sua população, não é? Nós tivemos 89 municípios que fizeram, mesmo que os governos locais, alguns não apoiassem, os municípios fizeram. Alguns teve sim um grande apoio dos conselhos municipais, dos secretários, das secretárias de educação, mas outros que não tiveram, fizeram mesmo assim, coordenados pelos seus fóruns ou formaram de acordo com o previsto no regimento nacional e no regimento também do Fórum Estadual de Educação, foram constituídas comissões organizadoras locais, e aí essas comissões organizadoras locais, grandemente representadas, elaboraram, então, reelaboraram e encaminharam para o Fórum Estadual de Educação as suas contribuições. Tivemos uma belíssima Conferência Estadual de Educação, dali saíram 93 delegados, porque isso foi definido nacionalmente pelo Fórum Nacional de Educação, e o Rio de Janeiro, assim como outros estados, todos os estados e o Distrito Federal, se mantiveram firmes, defendendo
a democracia, defendendo a educação para os nossos municípios, para os nossos estados e Distrito Federal, a educação nacional. E queremos sim que a contribuição que saiu de documento base e virou o documento que vai subsidiar, assim esperamos e vamos lutar para isso, o Plano Nacional de Educação, que já deveria estar no Congresso Nacional, mas que, como a Helena falou, está na Casa Civil. Várias perguntas, o porquê disso, não é? Mas nós temos a sorte de ter um Fórum Nacional agora comprometido, porque tivemos, a partir de 17 até o ano de 2023, parte de 2023, um Fórum Nacional que não era representativo, não é? E por isso tivemos o Fórum Nacional Popular de Educação e o Fórum do Estado do Rio de Janeiro, assim como outros estados também se mantiveram ligados, né, às ideologias, às concepções, né, às orientações do Fórum Nacional de Educação. Bom, essa foi uma pequena introdução. Mas, então, eu quero apresentar em primeiríssima mão para vocês como é que o Fórum Estadual de Educação está se organizando para quando, porque estamos esperando o Plano Nacional de Educação com o PL que seja aprovado, né, com o plano de lei que seja aprovado, sem vetos, se seguir as orientações do documento da CONAI, é isso que nós temos que estar muito atentos e atentas, não é? Bem, então nós estamos nos organizando acreditando nisso, não é? Essa é a nossa esperança, não é? E, nesse sentido, nós pensamos, é preciso fazer um assessoramento aos sistemas municipais, fortalecendo os fóruns estaduais, os fóruns municipais de educação, ou auxiliando aos municípios na organização de fóruns estaduais, não é? Que tenham lei, que façam parte do sistema municipal de educação, e aí pensamos de que forma nós cumpriremos essa atribuição, que é uma atribuição do Fórum Estadual, dos Fóruns Estaduais de Educação. Então, eu vou passar um documento, vou passar praticamente na íntegra, não vou ler, vou parar somente, se vocês me permitem, em algumas pastas, são 19, mas eu não vou ler, né? Mas vou destacar algumas questões que me parecem primordiais para serem discutidas e apresentadas por vocês. Esse documento foi elaborado por uma comissão do Fórum Estadual de Educação. Ele teve várias contribuições, ele passou pelo pleno do Fórum nesta última segunda-feira, sofreu algumas modificações importantes, mas não na sua essência, mas principalmente na sua forma, e eu tenho o prazer de aqui na UNCM, no encontro do nosso estado, e aproveito e cumprimento, né, o Jorge França, que é o coordenador e vice-presidente nesse momento da Regional Sudeste, pelo belíssimo encontro que nós já começamos a ter. Bem, então, você me ajuda? Muito obrigada. Pode passando. Nós temos uma comissão editorial, vai ficar assim o documento, desculpem.
né? Nós ainda não colocamos, né, nomes e dados, porque ele já foi aprovado pelo Pleno, mas foi na segunda-feira, não tive tempo ainda de fazer as pequenas alterações devidas. Mas ele vai ter a versão 1, a versão 2, a versão 3, porque na reunião que vamos ter ampliada no mês de junho, nós já vamos ter a participação das representações dos fóruns e das comissões locais. E este documento, mesmo aprovado pelo Pleno, ele vai passar pela avaliação e pela contribuição daqueles que irão, possivelmente, se apoiar nesse documento para fortalecer ou implementar os seus fóruns municipais de educação. Pode passar, por favor. Aí nós temos, pode subir o sumário. Aí nós temos, então, o sumário do documento, e ele vai ser impresso, mas vai ser virtual principalmente. Então, se, por exemplo, quais as funções só quero ir direto para quais as funções do fórum. Vai lá, clica, já vai aparecer as funções do fórum. Criamos um documento bastante flexível para que ele seja bem utilizado. Pode passar para outra página, por favor. Aí é apenas uma importante chamada de atenção que fundamenta as nossas convicções, mas eu vou passar. E na apresentação, eu quero destacar o que está em caixa, né? Na caixa, que diz que deixa eu lembrar de ler daqui, não vou enxergar melhor, apesar de estar bem grande. Mas que diz assim: o processo de criação desse documento consistiu em buscar em diferentes fontes o que há sobre o tema, com a aspiração de oferecer a todos a cobertura mais completa sobre a matéria. Não há, portanto, uma escrita nova. Há, sim, a confecção de uma linha de argumentos utilizando trechos dos materiais acessados, por vezes complementados com mais alguma ideia que refletisse um avanço. Todas as fontes estão citadas, então, ao final. Esse material, no processo de uso, estará aberto, como eu falei anteriormente, a críticas e sugestões e, desse modo, permanecerá em construção até atender a todas as particularidades municipais. Pode passar para outra página, por favor. E aí, o que é o fórum? Pode subir a página 5. Vamos para 6. E o que é o Fórum Municipal de Educação, né? Portanto, território em diálogo permanente com o Fórum Estadual de Educação, organizado a partir de uma coordenação colegiada e comissões de trabalho aprovadas em regimento próprio. É um espaço de resistência e luta pela democracia. Então, como o Heleno falou, ele não se confunde, não colide com os conselhos municipais de educação, com as secretarias de educação. Ao contrário, temos que estar juntos para fortalecer o sistema de educacional do município, no caso do Estado e do Distrito Federal, assim se faz também, e no caso da União. Então, é um espaço de resistência e luta pela democracia, em seu mais amplo sentido, pelos direitos sociais, o que inclui fortalecer a responsabilidade e o compromisso coletivo com a educação, promover a mobilização e o debate participativo e a luta pela educação pública e popular,
laica, gratuita, inclusiva e de qualidade social, com gestão pública, desde a educação infantil até a graduação. Isso foi tirado do documento da CONAP de 2022. Foi belíssima a CONAP de 2022, porque ali nós não tínhamos nenhum centavo. E cada um foi, né, pela sua esperança de reconstruir aquilo que estava sendo completamente destruído em termos de educação. E a coordenação foi outra vez dessa grande liderança com uma equipe fantástica, né? Foi lindo, Keila estava lá, não é? Foi lindo o movimento e a carta que nós fizemos do Rio Grande do Norte. Né? Foi belíssimo. Bem, vamos passar então mais adiante. Eu vou passar toda essa página. Pode passar adiante, por favor, e vou ficar aí nesta página. Pode subir só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho para isso. Não, desce um pouquinho. Isso. Muito bem. Então, nós temos aí quais são os objetivos dos fóruns municipais de educação, que são diferentes, então, das outras instâncias que eu há pouco me referi e que o Heleno também já disse em sua bela fala. Promover diálogo e interação entre as entidades e instituições representativas da educação. Promover o diálogo com autoridades públicas para garantir o direito à educação em sua ampla abrangência, monitorando e fiscalizando políticas, programas e ações educacionais. Acompanhar a execução do Plano Municipal de Educação em suas metas e estratégias, formulando relatórios de monitoramento. Estimular e promover debates sobre temas educacionais e iniciativas públicas, de políticas públicas educacionais. E abaixo nós temos as atribuições. Então, esses objetivos, eles deixam clara quais são as funções dos fóruns municipais de educação. E uma delas é garantir, colocar em prática o Plano Nacional de Educação, com a sua organização. Vamos adiante, por favor, meu amigo. Temos a estrutura do FME, vou passar adiante e vou me situar na página 10. Qual a importância de ter um fórum no seu município? A instituição do fórum permite ampliar a representação da comunidade local nas discussões, no acompanhamento das ações e proposições políticas educacionais. E aí entramos, então, nas documentações legais. Citamos a documentação nacional, o Heleno já falou sobre elas. Vamos passar para outra página, por favor? Depois, eu não vou lê-las. Depois nós temos a documentação estadual, no nosso caso com a FAO, do Plano Nacional de Educação, né? E mudando de página, por favor. Isso. Eu queria dizer aí, não sei se é um processo inovador, mas que é um processo participativo, porque este documento, ele será enriquecido, não é, com a fundamentação, Helena, dos municípios, aqueles que já têm e aqueles que ainda vão fazer. Então, sobe um pouquinho só, por favor, e veja, né? Os próprios municípios vão aqui identificar
as leis, não é? Fazer as observações, né? Usar esse espaço para registrar pontos de atenção que influenciem a aplicação da lei no contexto, a legislação no contexto educacional do município. Vejam, então vai ser um documento que dá uma unidade dizendo o que é o fórum, quais atribuições do fórum, como constituir o fórum para os municípios que não têm fórum, mas ao mesmo tempo, Keila, vai trazer a especificidade do município. Então, vão ser 92 documentos, cada um tendo a sua identidade. Então, eu gostei muito dessa ideia, foi da Leia Putz e do João Cabreira, que foi aplaudido até por unanimidade no Fórum Estadual de Educação. Vamos dar uma subida, por favor? A mesma coisa na página 13, né, que nós pedimos para avaliar como a legislação se alinha com as políticas educacionais atuais e como ela pode ser utilizada para promover melhorias. Dessa forma, observem a necessidade de criação ou alterações nas legislações vigentes do seu município. E aí, discussões sobre isso, se tem, se não tem, avalia para, inclusive, propor alterações necessárias para a implementação do Plano Nacional de Educação, a partir, logicamente, do plano estadual e do plano, principalmente do plano municipal, que segue a direção dada pelos dois planos anteriores. Bem, eu acho que nós podemos passar, então já estou terminando. Aí vem ações para a criação e o fortalecimento dos fóruns municipais de educação. E só lembrando que lá no sumário a gente pode ir para qualquer parte do documento, né? Pode passar, por favor. Depois continuam as ações, não é? E finalizamos para refletir, não é? E aí colocamos já algumas das bandeiras de luta, não é? Não vou lê-las todas, mas, por exemplo, misturamos, né? Algumas ações com algumas bandeiras de luta. Promovam o diálogo com a Câmara de Vereadores, com essa Câmara que está aqui. Né? Promovam o diálogo. É fundamental promover esse diálogo. Dizer o que nós pensamos, apresentar o Plano Nacional de Educação. Vai ter um plano estadual. Então, apresentar esse plano estadual e dizer que nós aqui, nos municípios, precisamos, lei, precisamos ter um plano municipal de educação. Porque senão, Eliano, sabe que eu não sei se já chegou o conhecimento de vocês, acredito que já deve ter chegado. Eu fui formada, me permitam fazer esse parênteses, já estou terminando a minha apresentação para ouvi-la também, logicamente todos nós queremos. Mas eu, final da década de 60, eu me formei, antigamente era professora primária, eu me formei professora primária pelo Instituto de Educação. Esse era o grande sonho da minha vida. Ser professora primária, secretário, pelo Instituto de Educação. Eu não sei se eu queria, se o meu sonho era ser professora primária ou se era estudar no Instituto de Educação. Era isso, né? Era um pouco isso. Bom, vou passar para os dias atuais. Né? Eu estou perplexa. Há um projeto de lei na LERJ para que o Instituto, que hoje já não é mais Instituto, chama-se ISERJ, mas ainda é voltado para a formação de professores, né? Vire escola cívico-militar. É possível isso? Não é? Isso é
incrível e por isso volto usando esse péssimo exemplo, dizendo que se nós não temos uma linha, um plano que é decenal, propositadamente para passar por 3 governos, então é um plano de Estado, não é um plano de governo. Claro que o governo tem que ter um plano, mas apoiado no plano decenal, no Plano Nacional de Educação, no Plano Estadual de Educação. Mas como o Estado não tem plano, ele cria coisas. Da onde se tirou a escola cívico-militar? Não tem plano nenhum, não é? Mas tem no estado do Rio de Janeiro e em outros estados também. No estado do Rio de Janeiro, a vontade de alguns governos, não é? De criar questões como se não existisse, descumprindo a legislação. Você não pode descumprir essa legislação. E estamos nós aqui para afirmar isso. Conselhos municipais de educação, fóruns municipais de educação, conselhos estaduais de educação, conselhos, espero que o Conselho Nacional, quando recomposto, possa também vir a se juntar nessa nossa luta, né? E aí, enfim, tem vários, pode subir, por favor? Tem vários, como, por exemplo, né, trabalhem para a universalização do atendimento à demanda por creches, ou lutem para que as escolas tenham acesso à cultura em suas diferentes linguagens, ou, como no quadro, militem com afinco para acabar com o analfabetismo funcional. Vamos criar núcleos permanentes de relações étnico-raciais, a inclusão de tecnologias nos processos pedagógicos e aí por diante. Bom, já estamos acabando, e aí o documento diz: acesse aqui o regimento interno do Fórum Estadual de Educação, que é o FEED, e um exemplo de regimento de um fórum municipal. Nós optamos, mas existem outros, nós optamos por colocar no documento, não ficar muito grande, o caso de Magé, o regimento do Fórum Municipal de Magé, só para ter uma ideia. E aí, vamos colocar os links, né? E vai ter um QR Code também, se for o caso de um documento por escrito. Então é esse documento que vai ser lançado brevemente, que vai chegar a todos os municípios, e eu espero que, tenho certeza, clareza, que a UNCB no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, vai apoiar a criação dos seus parceiros, que são os fóruns municipais, e nós vamos instituir fóruns municipais em todo o nosso estado do Rio de Janeiro e fortalecer os já existentes. Um prazer enorme estar outra vez aqui com vocês. Um beijo, afetuoso. Agradecemos a professora, a querida professora Malvina Tuchman, a qual, em muitos momentos, professora de luta, de discussão, tivemos a oportunidade, de ouvi-la e termos, assim, as suas contribuições, Antes de passar para a professora Keila, do CAPES, eu vou só trazer assim, uma breve informação aqui, que a professora vem trazer assim, o quão esse documento é necessário para a realidade de fóruns municipais no estado do Rio. Em 2019, a revista da professora Janaína Menezes, da Unirio, nós que atuávamos na SASE, do estado do Rio de Janeiro, eu fui uma das avaliadoras aqui, fomos convidadas, eu, a professora Jane Milan, que já é conhecida também de todos, a professora Ana Valentina, e fizemos uma pesquisa com o Google Forms, perguntando sobre a realidade de fórum municipal.
E aí, para nossa surpresa, que não era o objetivo da pesquisa, fazer só um quantitativo, apesar que eu vou falar rapidamente aqui, mas assim, antes de 2015, o estado do Rio de Janeiro só tinha 4 municípios com fórum municipal. Então, assim, a gente vê que esse movimento, né, do novo Plano Nacional de Educação da Lei 13.005, todo o movimento também que foi em parceria da SASE com o Fórum Estadual do Estado do Rio de Janeiro, né, eu digo bem a nossa realidade aqui, contribuíram para que essa pesquisa constatasse em setembro de 2019 33 FMEs constituídos. E que não é tão diferente, professora Malvina, que eu já dei uma pesquisada, que o FERJ também está movimentando, né, uma pesquisa com esse quantitativo. Me parece que inicialmente constatou 32 fóruns, né, em funcionamento no estado do Rio. E ao mesmo tempo, professor Heleno, professora Malvina, Keila e todos que estão aqui, nós ficamos assim muito surpresos também com algumas realidades que apresentavam a questão, o problema conceitual do que era fórum. Em alguns entendendo que fórum era um evento, né? O fórum é um seminário, uma atividade. E outra questão foi a fragilidade dos instrumentos legais, né? E aí, quando a senhora fala realmente da importância de articular as câmaras de vereadores para que os fóruns sejam instituídos por lei, né? E aí, dentro dessa realidade. E aí, o quão é importante, professora Malvina, esse trabalho no Rio de Janeiro, torno a dizer, porque com a experiência vivida no trabalho, né, da SASE no estado do Rio, que retomou, né, a SASE, né, como secretaria em 2023, mas ainda assim, semana passada eu tive um evento com alguns coordenadores da SASE que estão já conversando sobre essa articulação novamente para a constituição dos novos planos, né, no âmbito municipal. Eu tive a oportunidade de finalizar minha pesquisa de doutorado agora em janeiro e pesquisando, eu vou falar só de um ponto que eu acho assim, muito importante, professora Malvina e professor Heleno, né, que representam aqui o FME e o FERJ, o quanto os municípios clamam e anseiam pelo regime de colaboração. E mais ainda digo, né, aproveitando também a fala do professor Heleno, inicialmente, desejam o Sistema Nacional de Educação. Isso eu comprovo na minha tese. E aí, assim, por que eu estou falando aqui, né, sobre isso? É que para realmente se efetivar o regime de colaboração, a gente tem que viver, né? E o trabalho dos fóruns, dos conselhos municipais de educação, eles fazem com que os entes federados experimentem essa vivência de troca. Aqui a gente está vivendo isso, né? O fórum, a gente tem aqui representantes, né, de gestores municipais, temos representantes de Conselho Municipal de Educação, de fórum, e assim, é esse trabalho que realmente a gente vai conseguir, né, não só elaborar, mas fazer com que a política pública local em cena se efetive. Eu vou passar a palavra para a querida professora Keila. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Alegria, um prazer estar aqui, né? Juntamente com todos. Eu fiquei muito feliz na hora da inscrição, como Cíntia falou, que estava lá e que poderia estar no encontro da UNCV, o Conselho do Fundeb, o Conselho de Alimentação Escolar, né? Hoje nosso município chegou com todos esses componentes, para a gente começar a entender o que cada instância faz.
né, esse encontro que os conselhos escolares, o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho do Fundeb, o Conselho Municipal de Educação e os fóruns municipais de educação precisam ter encontros como esse algumas vezes, para se conhecer e para entender, né, o âmbito e a atuação de cada um. Estou muito feliz de estar aqui, trago um abraço à professora Márcia, que não pôde estar porque ela está em Macaé no simpósio de gestão democrática. Professora Helena, professora Malvina, professora Cíntia, muito obrigada. O GAPS, que é o Grupo Articulador de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, é um grupo que surgiu com o MEC, o Ministério da Educação, em 2005, ele cria a política de implementação dos conselhos escolares. Após a Constituição de 88, né, há um tempo ali onde a gente concretiza o que é a gestão democrática, em 2005 o MEC lança o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Esse programa ele ficou muito na nossa memória, na memória das escolas de educação básica, porque é aquele programa que tinha os cadernos. Os cadernos chegaram nas escolas públicas de educação básica, falando sobre o conselho escolar, o que era o conselho escolar, e a partir de 2009 houve uma grande implementação desse programa e muitas ações do Ministério da Educação com o fortalecimento dos conselhos escolares, principalmente nos municípios, né? E o tempo vai passando, essa política se adormece, o programa não foi extinto, mas a política se adormeceu. Mas o Rio de Janeiro, né, que não é fraco, continuou, através da professora Silma Clete, que implementou o Grupo Articulador no Estado do Rio de Janeiro, por essa articulação e mobilização dos municípios, o GAPS do Rio de Janeiro é um dos grupos que continua atuando no fortalecimento dos conselhos escolares. O GAPS é constituído pelos técnicos de secretaria que, nomeados por seus respectivos secretários, e aí professora Helena, professora Malvina e Cíntia, nós queremos aqui fazer, né, uma moção de agradecimento aos 72 secretários dos municípios do Estado do Rio de Janeiro e à SEDUC, que nomeou, né, articuladores técnicos da secretaria que componham o GAPS e assim junto formam essa grande rede no Estado do Rio de Janeiro de fortalecimento dos conselhos escolares. O papel central do secretário municipal de educação tem nesse ato de nomear. Então, o GAPS seria composto por técnicos da secretaria que trabalham na instituição, no fomento, no fortalecimento de conselhos escolares, e aí nomeado por seus secretários ou coordenadores, nós recebemos esse ofício nomeando e esse técnico passa a compor esse grupo de articulação. Hoje no Estado do Rio de Janeiro, juntamente com a SEDUC, nós temos 72 municípios participando do GAPS. Hoje o GAPS também compõe o FET, né? E algo, né, professora Malvina, na nossa Conferência Estadual de Educação, daquela vaga que se tinha para os conselhos escolares, a professora Márcia foi eleita lá para representar o GAPS e os conselhos escolares na Conferência Nacional de Educação. Hoje o GAPS tem este trabalho de mobilizar, esse trabalho de formar, de consultar e de, juntamente com os atores que trabalham nos municípios, com o Conselho Escolar, pensar a política. O ano passado, a Lei 14.644, do dia 2 de agosto de 2023, ela alterou a LDB e trouxe aí mais elementos para o fortalecimento dos conselhos escolares. Antes, a LDB não citava a obrigação de se instituir conselhos escolares. E hoje ela foi alterada pela Lei 14.604, dizendo que é obrigação dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, instituir conselhos escolares. E foi a lei. Traz para o cenário do controle social, da participação, os fóruns de conselhos escolares.
Então, nós temos mais uma instância que, a partir de 2023, entra nesse cenário da gestão democrática, que é a constituição de fóruns também de conselhos escolares. E o GAFSE-RJ, mais uma vez, de forma pioneira, já organizou uma formação para os técnicos da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro pensar junto, professora Malvina. E aí o seu documento nos ajuda e nos orienta, enquanto o GAFSE também. Como que nós podemos pensar na peculiaridade de cada município, que criem seus fóruns de conselhos escolares? Então, o seu documento nos ajuda e nos baliza também de ter aquilo num documento central, daquilo que é central, daquilo que se precisa ter, daquilo que a lei preveja, mas também daquilo que é peculiar a cada município e a cada sistema de ensino. É importante a articulação do GAFSE com a UNCB, com o professor Jorge. Nós tivemos essa entrada. Hoje o GAFSE está em muitos dos eventos que a UNCB realiza aqui no estado do Rio de Janeiro. Ano passado nós tivemos presentes lá em Coatis também, que é a importância dos conselhos municipais de educação também observarem se seus sistemas de ensino, se as suas legislações municipais já está falando da composição dos conselhos escolares e da organização da gestão democrática na legislação. A professora Cíntia falou de um dado que é a fragilidade dos fóruns municipais de educação, que em alguns momentos são instituídos por resolução. Ou aquele momento ainda que os fóruns são acionados nos momentos da CONAI ou nos momentos que tem que fazer uma conferência municipal de educação. Então, esse trabalho do FERJ em fortalecer os fóruns municipais de educação é um trabalho importante. E o GAFSE que está participando não só do FERJ, mas em outras instâncias, porque os conselhos escolares hoje, eles ganham uma representação dentro das unidades escolares. A meta 19 do último plano que está em vigor foi uma meta que pouco avançou, professora Helena, e que em alguns lugares ela até regrediu, lugares que já tinham uma constituição, um fortalecimento, e hoje isso regride. Então é uma meta, e a democracia, a gestão democrática, nós enquanto profissionais de educação, militantes, sociedade civil, temos que estar o tempo todo alertas, sem piscar, porque senão as coisas mudam e nós perdemos processos que já estavam constituídos. O GAFSE trabalha no sentido de que os conselhos escolares, eles são base. Os fóruns municipais de educação, muito deles, ou os fóruns, ou os conselhos, o Conselho do Fundeb, o Conselho de Alimentação Escolar, eles são instituídos, muitas das vezes, com representação de pares e funcionários, oriundo dos conselhos escolares. Então, nós entendemos que nós precisamos trabalhar na base da escola, para que o pai, a mãe que representa a sociedade civil, os alunos, os profissionais de apoio, possam fazer esse exercício coletivo da participação, da tomada de decisão, da decisão pública ali na escola e ampliando essa participação para os demais conselhos. O que nós sempre ouvimos dos conselhos e às vezes dos conselheiros eu não sei o que fazer enquanto conselheiro. Essa ideia ainda de que as pessoas não sabem participar, as pessoas não sabem, não têm conhecimento. O que muitas pessoas nos perguntam, professora Helena, professora Malvina e Cíntia, mas como que vai atuar na função pedagógica se ele não entende da função pedagógica? Então a gente ainda confunde essa questão da participação da sociedade civil nas políticas públicas com a nossa participação enquanto profissionais da educação. Então o Conselho Escolar ele é entendido no âmbito do GAFSE, no âmbito da legislação, como um instrumento que está na base, que está na escola, onde os sujeitos ali participantes vão aprendendo com essa participação.
O público que a escola pública atende, e hoje 80% dos alunos estão na escola pública, dos estudantes do Brasil estão na escola pública, e nós não estamos falando de um público pequeno, né? Os jovens, a população brasileira, ela é formada na escola pública. Uma pequena parcela de 20% é que não está na escola pública. E a escola pública tem esse papel do exercício da cidadania. E o conselho escolar elaborado, organizado, mas aí nós esbarramos na organização do conselho escolar com outra questão que é importante, que é fundante da gestão democrática, que é a seleção de diretores. Isso é fundante, isso está atrelado à formação, autônoma desses sujeitos dentro da escola. Então, quando nós discutimos participação, quando nós discutimos controle social, participação da comunidade escolar e da comunidade local, essa discussão não está desatrelada da questão que foi fundante, fundamental, da questão que organiza a gestão democrática na meta 19 do Plano Nacional de Educação, que é como diretores e diretoras de escola são selecionados. Isso está inteiramente ligado a esse fato de ter ou não ter conselhos, fóruns, conselhos municipais de educação. Então, nós agradecemos e parabenizamos a UNCME. Estivemos lá, né, professora Malvina, em 2022, em Natal, naquele ato ali onde a sociedade mostrou que quer discutir as políticas, que as políticas públicas não podem ser discutidas, desmontadas, e tivemos novamente em 2024 da Conferência Nacional de Educação, que é uma conferência que tem algo que foi diferente, que foi extraordinária. E extraordinária foi aquilo que nós vivemos lá em Brasília, foi aquilo que nós vivemos em cada município. Eu tive a oportunidade, por meio do fórum, de estar coordenando as discussões da Meta 4. E quanta riqueza, né? Quanta coisa veio dos fóruns municipais de educação, quanta contribuição nós tivemos, né? E que muitas estiveram lá nas metas daquilo que foi votado e organizado. Fazer gestão democrática no nosso país, na nossa sociedade, não é uma tarefa fácil. Não é. Temos muitos desafios, muitas questões a serem ainda conquistadas, nada nos está dado, nada está correto e nós não podemos piscar. O GAF-CRJ reafirma o seu trabalho, o seu compromisso em fortalecer os conselhos escolares e ser a base, né, dos demais conselhos de educação, com a participação, com o exercício da cidadania, da comunidade escolar e da comunidade local nas políticas públicas, na tomada de decisão de uma escola pública, laica e socialmente referendada. Muito obrigada. Agradecemos, né, a fala da professora Keila, que traz aqui para a gente, né, um complemento a essa mesa, quando o GAF-CE, de certa forma, e eu vou falar bem, Keila, e professora Malvina e professora Helena, sobre a realidade do estado do Rio de Janeiro, né, onde o GAF-CE, ele mobiliza que as vozes sejam ampliadas, que não fale só de educação quem se legitima por uma universidade, ou se legitima porque é professor, ou ele abre a oportunidade para o aluno, para o pai, para o responsável, para a comunidade escolar. E aí, assim, eu parabenizo mesmo a atuação, né, do GAF do Estado do Rio de Janeiro, o protagonismo e a capilaridade que foi sendo conquistada ao longo dos anos junto aos municípios, porque a gente percebe nitidamente, né, quando a gente ouve da coordenadora do GAF falando
de conselho escolar e gestão democrática, a gente vê assim, um avanço muito grande, que tem vários aspectos, e ao mesmo tempo antes era limitada a ideia de unidade executora para mobilização de verba, né? E aí assim a gente entende realmente esse avanço, né? E a necessidade, Keila, que essa integração dos conselhos de educação, seja ele o Conselho do Fundeb, o Conselho Municipal, o Conselho de Alimentação e os fóruns, para que realmente as políticas de educação aconteçam. Então, eu pedindo assim, permissão à mesa, se a mesa se permitir, segundo o presidente, né, do Conselho Municipal aqui, o anfitrião, né, no município de Nova Friburgo, já me passou, nós teríamos mais um tempinho. Tem uma gordurinha, né, Ricardo? Então, vamos lá, eu queria abrir, né, aos participantes. Por favor, eu vou, o Ricardo vai nos auxiliar, vamos só fazendo a inscrição. Então, temos 2 perguntas, mais algum? 3. Aí eu vou pedir a vocês, para nos ajudar a agilizar o tempo, se vocês puderem ficar aqui em pé, próximo ao Ricardo, presidente do Conselho Municipal de Educação de Nova Friburgo, que aí a gente já vai agilizando. Pode ser assim? Aí eu vou só pedir na apresentação, assim, se identificar com o nome, né? A atuação, se é conselheiro de qual conselho, ou se é membro do fórum, e o município, ok? E se a pergunta for direcionada a um dos componentes da mesa também, que aí já seja registrado na fala. Boa tarde, meu nome é Tânia, eu sou do município de São Gonçalo, faço parte do Conselho do Fundeb, faço parte do Conselho da minha escola, né? Estamos na luta e também participo do Fórum de São Gonçalo. Estive também em Natal, com vocês também, na Conferência Popular. E é uma coisa que a Keila falou, eu estava anotando o tempo todo, e eu trouxe também, já de casa aqui, né, essa proposta, porque não adianta a gente ter uma legislação do Conselho, falo do Conselho do Fundeb, principalmente, Keila, quando você cita a questão da gestão democrática, ela tem que estar articulada também com os partícipes desse Conselho. O que acontece? No meu município, não existe eleição para diretores. A gestão democrática não é só isso, mas é uma ponta muito importante, porque esse gestor está na mão do governo quando ele não é eleito pela comunidade escolar. E no meu município não existe eleição direta para gestores de escola. O que é uma incoerência com a Lei 14.113, quando ela trata do artigo, deixa eu colocar aqui, do 14º, né? Em que, para as condicionalidades do VAR, que exige gestão democrática, né? E também o IDEB. Então, como eu posso ter no meu conselho uma composição com um diretor que não é eleito e que está lá, que depende do seu posicionamento para manter o seu cargo no governo? Então, isso professor, eu gostaria também que, professor Heleno, que o FNE, Malvina também, que o Fórum Estadual, eu vou encaminhar isso para Brasília, para a pauta de deputados que eu considero representativos. Não presidente da Comissão de Educação, é óbvio, né, que nem existe na minha concepção, mas pessoas sérias, que isso tem que estar numa legislação federal, isso faz parte de uma composição, porque você não pode ter no seu conselho essa ideia que Keila falou é muito importante, uma formação a partir dos conselhos escolares, para que essas pessoas ascendam gradativamente e que possam estar participando dos conselhos do CACS, do CAI. Então é preciso formação sim, mas mais do que formação é garantir que a participação dessas pessoas lá estejam em consonância com as legislações do próprio PNE, gestão democrática, e também, no caso do CACS, da Lei 14.113. Coloco isso em pauta aí na mesa, porque é um tema
muito caro. Eu tenho mais coisas para colocar, mas vou esperar o dia de amanhã para não ocupar os espaços dos demais colegas, tá bom? Olha, obrigada, Tânia. Deixa eu só, antes, Ricardo, de passar para os demais colegas, eu fui informada que essa gordurinha está bem pequena, então a gente só tem 10 minutinhos. Aí eu vou pedir para as... Não temos mais inscrição, para as duas colegas que vão apresentar uma questão, que sejam assim, o mais breve possível, para que a mesa possa dar um retorno, né? Obrigada. Boa tarde, eu sou Cláudia, participo do Fórum Municipal de Educação de Nilópolis e também do Conselho Municipal, né? E estou aqui representando o Conselho justamente em função da importante temática, né, que está sendo trabalhada para levar esse município. E queria destacar a importância do Fórum Estadual no processo, né, da construção das CONAs municipais. Em Nilópolis foi possível fazer inclusive com a participação da igreja, né? A nossa CONAI aconteceu no espaço de uma igreja católica. E a gente conseguiu eleger um estudante, né, da rede estadual que nos representou em Brasília. E hoje esse grupo de estudantes está conosco no fórum e fizemos ontem a primeira eleição de coordenação. Então é um processo devagar, lento, né, mas bonito, forte. E a gente está contando com o fórum, né, para esse fortalecimento. Até porque a composição hoje das câmaras municipais não ajuda muito, né? Então, a gente tem esse espaço garantido no fórum, mas é uma relação bem conflituosa. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Boa tarde, meu nome é Solange, eu sou do município de Duque de Caxias, sou do Conselho Municipal de Educação e do CAI também, mas principalmente faço parte integro do Fórum Municipal de Educação lá do meu município, que foi instituído no ano de 2019, na conferência que debateu o Plano Municipal de Educação, né? Uma rápida revisão. O nosso plano lá é de 2015, tá? Então, estou nesse dado, porque a minha pergunta tem a ver com a questão do monitoramento dos planos municipais, professora Malvina. Aliás, desculpa, nem cumprimentei, né? Mas assim, fiquei muito feliz quando eu entrei ali, vi Malvina e Helena aí do lado, né? Do lado de cá, né, a Keila, mas que também é companheira, e assim, é muito bom, muito importante ter esse espaço aqui no encontro da UNCM, né? Então, e quando você falou do assessoramento, Malvina, eu então fui assim, ai, graças a Deus, agradecer a Deus, porque a nossa luta tem sido muito grande, primeiro para manter os fóruns aceitáveis pelos governos, porque os governos, eles assim, não consideram os fóruns municipais de educação. Vamos falar a verdade, né, pessoal? E só ficamos nós, principalmente da sociedade civil, e alguns técnicos, né, governamentais, como, por exemplo, esses técnicos que estão lá no GAFSE, né, que acreditam, né, na luta da gestão democrática, né? Então, assim, nós estamos pedindo, por exemplo, há alguns meses uma audiência lá com a nossa secretária, uma pessoa muito receptiva, mas a política mesmo é muito difícil, sabe, gente? A política pública, né, quando a gente fala em gestão democrática, ela é difícil. Então, esse assessoramento junto aos municípios, ele vai ser fundamental, professora Malvina. Dá para agendar o nosso aí, por favor, já? Nosso é o primeiro, tá bom? Até porque nós somos precursores do fórum, né? E nós estamos, por exemplo, num impasse muito grande. Para o regimento até hoje, que nós encaminhamos em 2019, desde que o fórum foi criado, ele não foi encaminhado para publicação. Um simples regimento de funcionamento do fórum. Sabe por quê? Porque isso dá legitimidade ao fórum, né? Então, eu estava ali pensando, deixa eu só perguntar, Malvina, porque eu gostaria muito de ter essa pergunta, essa resposta, né? E para o professor Heleno também, como é que ele vê isso? Nós, nos nossos planos, eles vão fazer 10 anos, né? E o nosso lá, por exemplo, vai ser em 2025. Então, a nossa expectativa é que agora, em 2024, nós fizéssemos uma conferência. Mas é ano eleitoral, aí já está difícil, né? Mas a gente já queria começar o processo de avaliação do plano agora, que é o tal monitoramento, né? Só que a gente não tem dados, né? O governo não abre os dados do que foi concretizado nesses 10 anos de plano municipal.
Todo mundo aqui tem plano municipal, não tem? Beleza. E o que foi executado dele? Qual a destinação orçamentária que aconteceu para a execução desse plano? Né? Então, esses dados eles vão ter que aparecer nas nossas conferências municipais. Eu queria saber como é que vocês estão avaliando a realização dessas conferências, qual vai ser a avaliação em relação às conferências municipais, estimativa de prazos. Helena, a gente quer formar a caravana do Rio de Janeiro para Brasília para acompanhar a aprovação do Plano Nacional de Educação. Eu acho que o encontro da UFM aqui, nós temos que tirar aqui um indicativo de formar nossas caravanas, a gente se ajuda, né, ônibus, para levar alguns ônibus do Estado do Rio de Janeiro, junto com o Fórum Estadual de Educação, a UNC e outros atores, para a gente ir para Brasília, para acompanhar a votação do Plano Nacional de Educação, ok? Tá, Helena? Então conta com a gente nisso. E em relação, para concluir... Só um alerta para se você eu vou puder concluir, tá? Bem? E aí eu quero falar, para finalizar, que assim, não dá para a gente falar, a companheira que falou ali, a primeira que falou, desculpa, esqueci seu nome. Tá. É muito difícil a gente falar, né, a gestão democrática, ela não dá para a gente dividir, né? No Conselho Escolar eu vou ter gestão democrática. No Conselho Municipal de Educação, no meu município, a presidente ainda é a secretária municipal de educação. Entendeu? Então, é contraditório essas coisas, né? Lá tem eleição de diretor, mas o diretor que está no Conselho Municipal só vota com o governo. Então, assim, de que democracia é essa que a gente está falando, né? Então, a gente precisa ter coerência. Então, esses encontros, eles são muito importantes acontecer para essas reflexões. E eu não estou falando mal de governo, não estou falando mal. A gente precisa saber do nosso papel, né, na sociedade. Os donos de escola, as representações, né, dos donos de escola, eles são empresários. Né, a gente fala que, por exemplo, na educação especial, a criança na rede pública ela é bem atendida e na particular não é a maior briga dentro do conselho. Então, assim, são questões muito profundas que a gente precisa realmente estar fazendo nossas reflexões. Uma pergunta para a querida Keila, né? Por que os conselhos da rede estadual não têm apoio do GAPS? Eu, por exemplo, sou conselheira, né, da rede estadual, conselho escolar, mas essa atribuição, e eu gostaria muito, por exemplo, dessa integração e da ajuda do GAPS no âmbito estadual, porque a gente também tem que começar a fazer uma campanha para esse plano estadual nosso, enfim, sair, né, do papel e implementação. Concluir, obrigada. Beijo. Obrigada, minha querida. Desculpa, assim, cumprir esse papel chato, tá bem? Bem, vamos então aqui, retomando aqui a mesa, só assim, já avisando que temos assim 8 minutos para a gente concluir, e aí eu gostaria de deixar assim muito à vontade aí os senhores para a gente decidir quem começaria. Quero aqui só agradecer então a atenção grande de vocês nesse debate. Acho que a Tânia e a Keila traz, né, essa questão das eleições diretas. Nós produzimos um caderno na 25ª semana da CNDE e puxou esses dados das eleições. Né? Então, é o censo de 2023, só 11% das redes municipais têm eleição direta para diretor de escola, 25% das redes estaduais. Então, isso mostra que a preocupação que a Keila e que a Tânia traz aqui é muito forte. A Cláudia chama a atenção, né, desse espaço de ocupação dentro do município. Você tem a igreja, tem outros espaços, e lá no parágrafo 1º do artigo 8º do PDE diz isso, que a gente tem que cuidar para assegurar a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais, e trabalhar nas necessidades específicas das populações. Então, essa relação também com outros espaços é importante para a gente ocupar e fazer esse trabalho. Eu, com a fala da Solange, peço aqui a testemunha de todos vocês aqui, né, para que a Malvina trouxe esse material. Eu já cheguei para ela, mas quero que vocês sejam testemunhas que ele pronto, o Fórum Nacional de Educação, quer esse material para ser dado pelo Brasil, tá bom? Obrigado. Bem, professora Malvina?
Bom, compromisso assumido honrosamente, né? O Fórum do Estado do Rio de Janeiro se sente honrado com essa solicitação e, claro, que ele passa a ser, né, em outros espaços, uma luta, mas que ele possa suscitar outros e outros documentos para a implementação de fóruns e para o fortalecimento dos fóruns, porque ele é necessário, ele faz parte do sistema educacional de cada município, né? E nesse sentido, né, eu vejo aqui na fala, tanto da Tânia, quanto da Cláudia, quanto da Solange, né, a importância de estarmos juntos nisso, né, de estarmos juntos nessa questão do fortalecimento. Veja, há que se ter a clareza de que nós temos posições, que bom, né, diversas, mas acredito que desejamos uma educação digna para todos e para todas, em todas as etapas e modalidades previstas na legislação, na LDB. Não é? Portanto, é preciso que estejamos juntos e juntas para fazermos isso. A Tânia, por exemplo, fala, e eu estou junto com a Tânia nisso também, não é? Eu acredito, não basta ter uma lei. O Heleno, na sua fala, já exemplificou muitas coisas. Eu mesmo disse, vocês, está na lei, mas não faz. Bom, mas nós vamos nos organizar, porque é até muito interessante. Tem leis que precisam ser cumpridas. Nós precisamos estar juntos nisso. E tem leis que precisam ser derrubadas. Também tem essa questão, não é? Então, existem projetos de leis, ou leis que já estão aí, não é? E que precisam ser revogadas. Nós temos que estar muito atentos e atentas nesse sentido. Cláudia, não tenho tempo de falar mais sobre isso nesse momento, mas essa é a pauta do Fórum Estadual de Educação, que será feita por vocês, com os conselhos municipais, mas especialmente também com os conselhos, com os fóruns municipais, né? E podem contar mesmo, é isso que nós desejamos. Nós vamos finalizar esse ano, né? Esta gestão do Conselho, e queremos deixar essa bandeira fincada, tremulando, né? Acontecendo, que possamos passar de 33, 34 fóruns, minimamente para 60, 70, 92 fóruns, né? 92 fóruns. Essa é a nossa bandeira. Solange, companheira de luta mesmo, intensa, né? Tudo que foi falado é verdadeiro e, enfim, conto com vocês de Duque de Caxias, do Fórum e do Conselho Municipal, para que a gente possa estar junto e juntas com os outros fóruns e os conselhos municipais, secretarias de educação também, para fortalecer o Fórum. O Fórum é um tripé importante, fundamental, ele tem um papel relevante para a concretização do Plano Nacional de Educação. E nessa caravana, eu vou estar junto com vocês, né? Porque não podemos deixar de ir a Brasília, de ir às instâncias necessárias, de ocupar
todos os espaços. Não é contra ninguém, não. É a favor da educação laica, gratuita, de qualidade social para todos e para todas do nosso país. E aí vamos a Brasília, se for o caso, e eu acho que vai ser o caso, porque já estão, inclusive, vocês sabem, isso não é novidade, que já há um PL da deputada Dorinha Seabra, não é? De estender esse plano que acaba agora, deste ano, para 2028. Não queremos. Fizemos uma bela de uma conferência, temos subsídios importantes, não queremos que modifique nada do que foi encaminhado das proposições que foram encaminhadas e que esse projeto de lei seja aprovado sem vetos, como foi da última vez. É isso, gente. Obrigada, professora Malvina. Agora eu passo a professora Keila. Solange, companheira lá da Baixada, o GAPSE, no ano de 2023, no finalzinho desse agora de 2024, é que recebeu da nova secretária estadual de Educação a indicação de um articulador para compor o GAPSE-RJ. Por isso que o GAPSE ainda não tinha conseguido nenhuma ação com os conselhos estaduais de educação. Né? E a nossa colega fala muito bem da questão do diretor, lembrando que a meta 19, né, ela fala de assegurar a condição, no prazo de 2 anos, da gestão democrática da educação, associada a critérios de mérito e desempenho e consulta à comunidade escolar. Né? Então a gente ainda tem essa questão, se é eleição, se não é eleição, se é a consulta, que também precisa ser resolvida, né? Que também precisa ser entendida. Esse dado que o professor Heleno falou é porque no censo escolar é perguntado como que esse diretor chega à escola. E ali tem 5 situações: se ele é nomeado, se ele chegou por critérios técnicos, se houve consulta na comunidade escolar. Né? E o nosso trabalho e a nossa luta enquanto efetivação de gestão democrática é que o diretor chegue não somente para um ato político, né, de nomeação, mas para um ato, como diz a meta, né? Ou é critérios técnicos de mérito e desempenho e também ou pode ser associado à consulta à comunidade escolar. Esse é o nosso trabalho também enquanto GAPSE-RJ. Agradecendo também as considerações finais da professora Keila, então, já caminhando realmente para a finalização da nossa mesa, agradeço a composição da mesa, as ricas contribuições, né, que tivemos aqui nessa tarde, nesse período aproximado de 2 horas, que foram assim, riquíssimos. Antes de encerrar, eu gostaria só de reforçar a pedido, né, do coordenador estadual, o professor Jorge, que a abertura do evento, né, a abertura oficial acontecerá daqui a pouco, às 19 horas, no Teatro Municipal da cidade. Já dando spoiler, assim, como uma boa apreciadora de Nova Friburgo, eu já vou, assim, dando mais dicas sobre o turismo. Fica na Praça do Suspiro, onde temos a estação de teleférico também, que vocês podem experimentar aí nessa estadia Nova Friburgo. Agradeço à Câmara de Vereadores da cidade pela acolhida e pelo espaço cedido. Agradeço aí o apoio técnico, né, de todos os munícipes aqui que nos acolheram também, na pessoa do presidente do CME de Nova Friburgo, o professor Ricardo. Eu agradeço, a professora Rita, e me perdoe porque tem muita gente trabalhando aqui, não estou omitindo não, mas na pessoa dos dois, eu estou agradecendo a todos vocês. Então, muito obrigada e vamos lá, 19 horas no encerramento, na abertura.
Você